Olá, queridas irmãs. Eu me chamo Josiane Silveira, mãe com propósito da linda princesa chamada Lorena, filha amada do Senhor. Hoje nós iremos falar e conhecer um pouquinho sobre a mãe Betseba, uma mãe que foi alcançada, foi perdoada pelo Senhor Jesus. Vamos iniciar com uma pequena introdução sobre alguns acontecimentos na vida dessa mulher chamada Betseba. Um desses foi o adultério com o rei Davi, que se encontra em 2 Reis, capítulo 11, nos versículos 2 ao versículo 5. Eu estarei lendo um pouquinho dessa passagem para as irmãs. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou: quem era aquela mulher? Disseram-lhe: ela é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la e ela foi até ele. E ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, nessa passagem bíblica, minhas irmãs, podemos aqui então observar que o acontecimento, de um pecado, o adultério com o rei Davi e Betseba. Betseba era uma mulher casada com Urias, a qual estava em campo de batalha, ou seja, trabalhando. E depois desse acontecimento, desse pecado, Betseba engravidou. E Davi, ele tentou esconder esse pecado, ele tentou esconder esse fato que tinha acontecido. Então ele tentou de todas as maneiras possíveis, humanas, que trouxessem Urias, para que Urias pudesse vir para seu lar e se deitasse com Betseba, para que o filho que já estava sendo gerado não houvesse nenhum tipo de desconfiança em relação a esse filho que estava sendo gerado. Porém, Urias, por ser um soldado muito fiel, ele não aceitou a proposta do rei para vir para casa e continuou, fazendo a sua função, lutando, guerreando em campo de guerra, Então, Davi é totalmente cego espiritualmente, sem nenhum tipo de orientação do Senhor Jesus, somente com a sua vontade humana de esconder o pecado. Ele toma uma decisão a qual ele comete um outro pecado, que é colocando Urias, no campo de frente de batalha, na qual ele sabia que se ele colocasse Urias nessa posição, Urias ia estar sendo morto, e assim ele o fez. Ele colocou Urias de frente no campo de batalha e Urias foi morto. E Betseba, outrora era uma mulher casada, ela passa a ser uma viúva, na qual perdeu o seu esposo Urias e estava grávida do rei Davi, já estava grávida do rei Davi. E Davi casa com Betseba. Para Davi estava tudo solucionado, o problema dele já tinha terminado. Urias morreu, casou com Betseba, a criança que vai nascer já é dele. Ok, tudo. Porém, o Senhor, a gente nada esconde do nosso Senhor. O Senhor é um Deus que tudo vê. E o Senhor, ele mandou ali a Davi o profeta Natã. E o profeta Natã foi usado por Deus ali para Davi. Relatou tudo aquilo que o Senhor ouviu de Davi, sem ao mesmo Natã saber do que estava acontecendo. Porém, o Senhor a usou para falar com Davi. E Davi, ele reconheceu, ele foi impactado com as palavras ditas por Natã. E Davi, ele reconheceu os seus erros. Davi, ele caiu em si e pediu perdão ao Senhor dos seus pecados, dos seus atos praticados impulsivos, Porém, veio uma consequência, que seria a morte do seu filho com Betseba.
Agora voltando aqui para a mãe Betseba, uma mãe de primeira viagem, né? Porque o seu filho ali estava sendo gerado de primeira viagem, é o primeiro contato, né, com o mundo materno. Então eu imagino, creio que ali Betseba já estava com expectativa do seu primeiro filho, a chegada, a ansiedade de querer segurar o filho, de querer vivenciar esse momento. Em alguns estudos falam que a criança já tinha nascido, já estava já grandinho. Então Betseba viveu esse momento com seu filho, porém o Senhor o levou. E essa mãe, mais um tópico para a vida de Betseba, ela vivenciou o adultério, né? Ela foi uma mulher adúltera, ela engravidou fora do casamento, ela foi viúva. E agora essa mulher, mãe Betseba, ela passa agora pela fase do luto. Ela perdeu seu filho. E você, mãe, que está me ouvindo, não sei se você já passou por esse momento, se você vai passar, ou se está passando por um luto de um filho. Acredito eu que seja uma dor muito grande, mas eu te digo nesse áudio, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que o Senhor, Ele é contigo. Não desanima, não pare, continue. O Senhor, Ele é contigo, o Senhor, Ele te segura pela mão e te carrega no colo. Ele enxuga todas as lágrimas. Ele é o Senhor da sua vida. Hoje você não entende o porquê. Talvez muitas coisas na nossa vida a gente não entende o porquê. Mas que o Senhor, Ele possa o consolar, que o Senhor possa dar vigor ao seu coração, mãe, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, para continuar a caminhar. Que não venha ser um luto que venha a parar, mas que você possa continuar, porque o Senhor é contigo. E foi assim que Betseba fez, irmãs. Ela continuou. Assim como Davi, né, sofreu ali o luto, mas depois eles levantaram e foram viver o novo de Deus. Não deixe essa dor te matar espiritualmente. Continue. Porque o Senhor o sonda, o Senhor a conhece, o Senhor sabe o que você precisa. E Betseba assim o fez, continuou. Essa mulher, essa mãe nos representa a superação. Que você possa superar todas as dificuldades. Eu não sei qual é a sua dificuldade como mãe, mas que você possa superar assim como Betseba superou. Acredito que para ela também não foi fácil vencer o luto, mas ela conseguiu se reerguer e Deus o perdoou e o alcançou. E através da graça, a graça alcançou a vida de Betseba. O Senhor a abençoou com mais filhos, sendo um desses filhos o sucessor de seu pai, o rei Davi. E olha que interessante, o Senhor a abençoou, o Senhor a honrou, dando a ela o futuro rei de Israel, o rei Salomão, que foi sábio nas suas palavras, que foi um dos mais sábios nos seus julgamentos. Betseba foi honrada pelo Senhor. Ela foi honrada pelo Senhor Jesus. Então, irmãs, creia que o Senhor, Ele pode fazer milagres. O Senhor é o mesmo. O Senhor não mudou. Creia neste dia que o Deus de Betseba, que mudou a história, a vida dessa mulher, dessa mãe, Ele pode fazer muito mais sobre a sua vida, minha irmã. Creia
que o Deus de Israel é contigo. E não desanimes, por mais que o seu passado possa ser um passado que muitos olham e não dão nada por você, mas o Senhor, através da sua graça, Ele vai te alcançar, Ele vai te levantar e vai honrar a sua vida como mulher, como mãe, como esposa. Que essa palavra, que esse estudo sobre hoje possa te dar uma injeção de ânimo, uma injeção de vigor para se levantar, porque a graça do Senhor, ela é contigo.